Olha, agora vamos ao vivo. Bartolomeu Almeida me chama. Ele está lá no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, onde estão sendo dadas informações sobre a prisão do homem acusado de tentar assassinar com golpes de faca a ex-companheira. Um caso de ampla repercussão, ocorreu quinta-feira da semana passada. Ele está preso, confirma, Bartolomeu. Boa tarde. Boa tarde para você, então, Tiago Melo. O Eduardo Alves da Luz, de 43 anos, acabou de ser preso. Foi preso agora há pouco aqui no DHPP, que é o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Foi preso a delegada Natália Figueiredo, que é do Núcleo de Feminicídio do DHPP, cumpriu, então, havia um mandado de prisão preventiva contra Eduardo, que foi cumprido agora há pouco. Quem vai dar mais informações, Tiago, é a delegada Natália Figueiredo, que está conosco aqui. É um dia muito importante, amanhã completa uma semana desse fato lamentável que ocorreu na rua Avenida Juarez Távora, uma avenida bastante movimentada no Parque Piauí, na zona sul de Teresina. Delegada, boa tarde para a senhora. Então, houve o cumprimento deste mandado de prisão preventiva que estava em aberto agora há pouco contra o Eduardo. A senhora confirma, portanto, delegada? Exato. Boa tarde, Bartolomeu. Boa tarde a Tiago, a todos que nos assistem. Então, hoje nós demos cumprimento ao mandado de prisão preventiva que foi expedido contra Eduardo. O fato, como você falou, aconteceu semana passada, essa tentativa de feminicídio. Graças a Deus, a vítima está fora de perigo, muito embora as perfurações tenham sido realizadas em região letal. E até mesmo a própria vítima nos relatando, o autor, no momento do ataque, tentou até afastar os braços dela para atingir aqui na região do tórax. Então, você vê realmente a intenção do autor era realmente ceifar a vida da vítima. Certo, um momento de fúria. O que é que ela relata, então, em relação à convivência com ele, então, delegado? Foi um relacionamento abusivo, tanto que ela, quando aconteceu, ela já não estava mais se relacionando com ele, tinha pedido medida protetiva, ele ainda não estava ciente, muito embora a delegacia já tivesse intimado a ele se recusava a comparecer. A vítima nos relata, inclusive, que entende como risco a própria vida dela a permanência em liberdade dele, motivo pelo qual não tem outro sentido senão a questão da prisão preventiva dele. Quais são os procedimentos a partir de agora, delegado? Ele vai ser submetido ao exame de corpo de delito e depois será apresentado à central de flagrantes. Ela já tinha uma medida protetiva? Ela pediu a medida protetiva, né, no momento em que tinha colocado fim ao relacionamento devido a uma situação de agressão que ela teria vivido. Ele não estava ciente ainda, como eu disse. Ele, muito embora ele tivesse sido intimado pela delegada, ele não compareceu. Então, você está vendo a recusa, inclusive, dele de responder pelos atos dele. Delegado, circula um áudio em grupo de WhatsApp onde ele relata a um amigo de que ele vinha sofrendo, inclusive, ciúmes e por conta de um ex-marido dela, inclusive ela fazendo postais das redes sociais, aquilo acabou culminando, então, com esse momento todo. Ele deu algum tipo de declaração para a senhora neste sentido? Ele fez uso do direito constitucional de permanecer calado, mas essas informações nós apuramos, inclusive, em sede do inquérito. É muito comum, inclusive, os agressores, nesse contexto, tentarem buscar justificativa para os seus atos cruéis. A vítima, ela vivia um relacionamento abusivo, ela não tinha, inclusive, acesso ao aparelho celular, porque ele a proibia devido ao ciúme excessivo, ela não tinha rede social, ela não tinha nada, não tinha vida, como se pode dizer, porque até mesmo para ir para o trabalho ela precisava que um primo a deixasse lá. Então, a vítima, no caso, é a Joana, e não essa pessoa que quer justificar os atos cruéis dele. Graças a Deus, a vítima não veio a óbito. Mas quantas mulheres já morreram nesse contexto devido a atos de pessoas que não sabem pôr fim ao relacionamento? Então, delegada, vamos ao estúdio do Jornal do Piauí. Tem uma pergunta do Tiago Melo. Tiago. Isso, exatamente, Bartolomeu. Eu queria saber da delegada Natália, primeiro parabenizar pela ação rápida por parte da polícia, que conseguiu, junto ao Poder Judiciário, aí, a prisão preventiva. Já está sendo cumprida, tirando de circulação um agressor que estava solto e que age cruelmente. Se a gente puder aí mais uma vez colocar as imagens para refrescar a memória de quem está assistindo, ele atacou a ex-companheira dela friamente numa avenida que é a mais movimentada do Parque Piauí, a Avenida Juarez Távora, parou o carro, esfaqueou a mulher diversas vezes e saiu como se nada tivesse acontecido, dirigindo o carro normalmente. Delegada, qual foi o lapso temporal entre essa agressão anterior que ela sofreu e esse ataque no qual ele tentou tirar a vida dela? Quando foi que foi expedida essa medida protetiva?
Ok, então, o delegado Tiago parabeniza, então, pela rápida providência em relação a esse caso, e ele pergunta qual foi o lapso temporal entre a agressão e a concretização da tentativa de feminicídio. Bem, foram cerca de 8 dias, mais ou menos, que a vítima teria registrou a ocorrência da situação e pediu medida protetiva, entre 8 a 12 dias. Né? A decisão, eu repito, já tinha, inclusive, decisão, o Poder Judiciário prontamente já tinha expedido a medida, no entanto, ele se negava a comparecer à delegacia até que seria a oportunidade que ele seria ouvido e seria cientificado da medida. Então, muito obrigado à delegada Natália Figueiredo. Tiago, o Eduardo pode deixar aqui o DHPP a qualquer momento em direção ao IML para fazer o exame de corpo de delito, depois ele segue para a central de flagrantes. Tiago, nós conversamos há pouco com o advogado Dário Nogueira, que defende o Eduardo neste caso. Vamos ouvir a fala do advogado. Viemos aqui ontem conversar com a doutora Natália. Tá, informamos a ela que iríamos apresentar o nosso constituinte hoje, né, para os procedimentos cabíveis. Sabíamos que existia esse mandado, sim, pela nossa praxe, né, pela nossa experiência. Na verdade, o nosso cliente ele não quer se furtar, responder aquilo que a justiça impuser, ele, muito menos a polícia. Portanto, nós o trouxemos, ele teve voz de prisão, nós acompanhamos, está custodiado pelo Estado, tá, já está recolhido numa cela. Tá? E vai ser feitos os procedimentos cabíveis, né? Central de flagrante, IML e etc. E a partir de agora nós vamos tratar da liberdade dele, visto ele tratar-se de um preso especial, porque ele é insulino dependente, ele usa insulina de manhã e à noite. Então tem que ser uma pessoa que tem que ser vista com outros olhos, né? É um pai de família, tá certo? Tem 2 filhos menores, entendeu? É trabalhador, tem emprego lícito, né? Ele trabalha licitamente, é réu primário. Tá? Residência fixa, portanto, nós vamos trabalhar na liberdade dele agora. Qual a justificativa dele para ter cometido esse ato? Não, veja bem, isso aí, o inquérito ele é sigiloso, tá? O processo corre sob segredo de justiça, portanto, nós não podemos adiantar nada com relação ao processo e ao inquérito. Não, em relação ao ato em si, o que é que ele fala? Não fala, não tem como falar, porque isso aí é pertinente ao inquérito, entendeu? Isso aí cabe à justiça, né, avaliar, ele não declarou nada, tá? Então, o que nós podemos falar no momento, tá? Devido ao fato do inquérito ser sigiloso e o processo... Ele chegou a deixar a Teresina? O ocorrido foi no último dia 7, hoje já são 12. Não, eu não sei onde ele se encontrava. Sei que ele nos procurou e nós tratamos de resolver o problema, entendeu? De defendê-lo. Estão aí, portanto, Tiago, as declarações do advogado, né, é um direito constitucional, a defesa, isso é constitucional, todo cidadão tem esse direito, mas vamos aguardar os próximos passos, né, com a própria delegada, se tiver alguma diligência para fazer, e assim como o judiciário também. Volto com você, Tiago Melo. Muito obrigado, Bartolomeu Almeida, chegando em cima do fato, a prisão confirmada agora há pouco pela polícia e agora esse suspeito vai ser conduzido logo mais ao sistema prisional, onde vai aguardar o julgamento pelo ato que cometeu.